Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento, engordando uma arroba a mais em cada boi por ciclo no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e o tema que a gente vai conversar hoje é: será que eu consigo engordar uma arroba a mais em cada ciclo por boi, atuando com biorregulação e absorção de micotoxinas lá no confinamento, lá em casa? Você pode começar me perguntando uma coisa: Marcelo, essa tecnologia, ela funciona para todo tipo de animal, para todo tipo de dieta? Como é que é? Essa biorregulação, essa absorção de micotoxinas, ela é realmente efetiva em todo tipo de animal, em todo tipo de dieta? Sim. Ela é efetiva em todo tipo de animal, em todo tipo de dieta, em todo tipo de animal que é ruminante e que está sendo submetido a um sistema de confinamento. Isso é diferente, por exemplo, de eu te dizer que é possível mudar o potencial genético de cada boi. Porque, na verdade, o potencial genético que aquele boi tem de responder àquela dieta é uma coisa inata, é uma coisa dele. Então, a resposta que esse boi vai ter para uma determinada dieta, eu não consigo mudar. Ou seja, se o potencial máximo de ganho de peso daquele animal naquela dieta é chegar a um resultado, por exemplo, de 1,5 kg por dia, dependendo da condição que ele está nutricional antes de entrar no confinamento, isso eu não consigo mudar. Porque existem estudos que dizem que esse potencial genético dos animais de ganhar peso, ele está correlacionado com a população, com a microbiota do rumen. E até paralelamente nos seres humanos também existem alguns indícios de que a capacidade, a habilidade do ser humano ganhar peso, e aí é até desfavorável, né? As pessoas que têm tendência a engordar também está relacionada ao intestino, as características da microbiota intestinal no ser humano. E no boi não é diferente, é a mesma coisa. Por isso, o rumen é um dos órgãos mais estudados no ruminante e pesquisas recentes tentaram melhorar o potencial genético de ganho de peso. Eles pegaram bactérias de animais que convertiam, que ganhavam bem peso e fizeram a inoculação dessas bactérias dentro do rumen de animais que não tinham o mesmo potencial de ganho de peso. Mas o resultado não foi bom. Até hoje, nas pesquisas mais recentes, não se consegue fazer isso. Não se consegue melhorar o potencial genético de ganho de peso daquele animal quando você tenta colonizar esse rumen com bactérias de outro animal. Então, o potencial genético de ganho de peso a gente não consegue mudar. O que nós estamos falando hoje é melhorar a eficiência biológica, no caso, a conversão alimentar de um animal sobre determinada dieta, ou seja, você já está aí no seu confinamento, ou então, no confinamento que você gerencia, você que é técnico, você que é zootecnista, você que é veterinário e também trabalha com confinamento, você que é agrônomo, no confinamento que você atua, no confinamento que você é proprietário, é melhorar a realidade com a dieta que já está lá. Por que isso acontece? Como isso é possível? Marcelo, será que isso realmente dá certo lá em casa? Vamos falar então, vamos começar dizendo então da importância do rumen do animal que é ruminante, que tem rumen, da importância do rumen. O rumen é uma câmara fermentativa e a gente até brinca, né, muitas vezes fala que o rumen é um animal dentro de outro animal, né, e realmente a relação que existe entre rumen e boi é uma relação de simbiose, é uma relação muito importante, é uma relação onde as duas partes ganham, e isso dentro da nossa sociedade hoje não é tão fácil de acontecer. Mas o boi dá um banho de trabalho em equipe, o boi e o rumen juntos dão um banho de trabalho em equipe e existe uma relação de simbiose. Ou seja, dentro do rumen existem milhares de micro-organismos, muitas espécies de bactérias, protozoários e fungos que habitam ali, que coabitam ali, que têm a importante função de transformar, vamos falar de uma forma bem simples, transformar fibra em energia, ou seja, retirar, através de processos fermentativos, retirar a energia, retirar nutrientes, não só energia, na verdade, mas retirar nutrientes desse capim, e esses nutrientes são necessários, então, para o animal ganhar peso, para o animal viver, inicialmente, claro, para o animal crescer, se desenvolver, e lá no confinamento, muito importante para o ganho de peso. Bom, então, essa microbiota do rumen, ela é muito importante, ela participa da produção dos nutrientes e o rumen também tem um outro papel, que não é só a produção, mas também a absorção dos nutrientes dessa dieta, ou seja,
A parede ruminal é composta por várias camadas e cada uma das camadas ainda é subdividida numa parte anatômica, numa parte histológica, enfim. Existe uma subdivisão ali, existem funções. Cada camada tem uma característica histológica e tem uma função diferente. Mas é no rumen que também acontece a absorção desses ácidos graxos voláteis que são produtos da fermentação dos nutrientes, ou melhor, dos alimentos que estão ali dentro. Esses ácidos graxos voláteis, eles são produzidos e são absorvidos. Então, a concentração de ácidos dentro do rumen, ela varia de acordo com a dieta, de acordo com o dia, de acordo com a hora do dia, porque de acordo com o período pós-alimentação. Enfim, existe uma oscilação da concentração de ácidos e quanto maior a capacidade do rumen de absorver, de retirar ácidos de dentro do ambiente ruminal, então mais eficiente vai ser esse rumen para a produção de energia, para o ganho de peso, para transformar alimento em energia. E olha só, um ponto muito interessante, que é até legal, uma curiosidade para você saber, para você conversar nas suas rodas, você que é do boi, você que não só que é profissional, mas que tem boi, que tem contato com o boi, quando você estiver conversando numa roda de amigos que não necessariamente conhecem o que é boi, então aí sobre influência de todas essas notícias que se diz hoje, de poluição, enfim, de produção de gás, liberação de gás na atmosfera, o boi é a máquina mais importante de converter lignocelulose em proteínas de alto valor biológico, em alimentos concentrados, adensados de nutrientes, né, com muitos nutrientes, como a carne e o leite. Então, a lignocelulose é o polímero de carbono mais abundante do planeta Terra, ou seja, é volumoso, mais abundante do planeta Terra. E o que o homem faz? Como o homem consegue se alimentar com esses volumosos, com esses polímeros de lignocelulose e viver de uma forma muito precária, porque no nosso organismo, no nosso estômago, que é um estômago químico, e o nosso intestino, que tem um padrão de bactérias totalmente diferente, não é capaz de transformar a lignocelulose em energia. Nós não temos essa habilidade. Então, o boi, ele faz isso, e ele é o organismo vivo mais eficiente em transformar esses polímeros de lignocelulose em proteínas animais, como carne e leite. Olha a importância do boi. E por que ele consegue fazer isso? Por causa do rumen. E o que tem lá no rumen? Tem micro-organismo, tem bactéria. E o que nós estamos falando hoje em biorregulação? O que é biorregulação? Biorregulação é promover regulação de organismos, ou seja, de seres vivos. É regulação através de reguladores biológicos. Então, eu vou promover o equilíbrio através do uso de reguladores biológicos. Isso é biorregulação. Vários constituintes, vários componentes que vão lá e ajudam a promover o equilíbrio dentro do rumen. E promovendo esse equilíbrio dentro do rumen, essa biorregulação, qual é o objetivo que eu tenho, né? O objetivo é melhorar esse ambiente, para melhorar a eficiência da digestão. Mas espera aí, Marcelo, por que eu preciso melhorar o equilíbrio do rumen? Marcelo, por que eu preciso atuar com biorregulação? Eu nunca ouvi falar isso. Isso é uma coisa nova. Boi é um animal rústico. Por que agora, justamente agora, você vem me falar ou está se falando cada vez mais em biorregulação? Uai, é simples. O que desequilibra o rumen? O confinamento. A introdução de dietas com alto teor de concentrado, com alto teor de carboidratos, muitos carboidratos rapidamente fermentáveis, desequilibram o rumen que potencialmente foi projetado pelo nosso Criador para digerir o polímero de carbono mais abundante do planeta Terra, que é a lignocelulose. Mas para que a gente consiga aumentar a eficiência da produção de carne, é preciso que esse animal seja terminado num sistema de confinamento. Então, isso é uma premissa. E dentro de um sistema de confinamento, a outra premissa é adensar a dieta introduzindo concentrado. A partir do momento que você introduz concentrado e muda totalmente a fisiologia do rumen e a população de bactérias e o pH do rumen, então você levou a um desequilíbrio esse ambiente que originalmente foi projetado para viver a vida toda comendo capim. Por isso que eu preciso realmente atuar com biorregulação se eu quiser
pegar o dinheiro que eu invisto na minha dieta hoje e ter um retorno máximo dele. É justamente isso que nos motiva a atuar para melhorar a saúde ruminal, para melhorar a eficiência daqueles micro-organismos que estão ali, para que o ambiente fique melhor, para que eles se tornem mais eficientes. E aí eu vou falar um pouquinho mais de alguns componentes que fazem, então, esse papel. Agora, qual é o resultado que eu espero? Qual é o resultado esperado quando eu trabalho com biorregulação? O resultado é diminuir, por exemplo, a chance ou a amplitude da queda de pH, porque é claro que se eu estou colocando uma dieta alta, muito rica em alimento concentrado, eu vou ter uma alteração de pH. Então, quando eu faço biorregulação, eu quero amenizar, eu quero diminuir o tanto que esse pH cai, a amplitude da queda de pH dentro do rumen. Para quê? Porque eu preciso prevenir um problema que é a acidose ruminal. E é uma acidose ruminal que também pode estar associada a uma acidose intestinal. E tanto qualquer quadro de acidose, ele leva a uma série de consequências deletérias, porque um excesso de ácido vai levar a uma lesão da parede do rumen e vai levar à absorção de substâncias que são tóxicas para o organismo, e isso diminui toda a digestibilidade daquela dieta, a motilidade do rumen, enfim. Eu começo a perder dinheiro porque eu aproveito cada vez mais os nutrientes, os alimentos que eu comprei para formular as dietas. Então, o meu objetivo é melhorar a performance das bactérias. Primeiro, prevenir. A biorregulação, como objetivo, tem, inicialmente, prevenir os problemas de acidose, amenizar a queda de pH ruminal, ou seja, garantir maior segurança para as dietas, juntamente com os promotores que são utilizados nos núcleos, normalmente em qualquer confinamento, de acordo com uma orientação técnica. Esse é o objetivo número 1, então, da biorregulação. Ajudar, trabalhar em sinergia com esses promotores. Agora, o outro objetivo, que é talvez a razão de nós estarmos aqui hoje conversando sobre isso, é o seguinte: eu preciso melhorar a eficiência da minha dieta, das minhas dietas dentro do confinamento, desde a fase da adaptação. E quando eu faço biorregulação, eu tenho esse objetivo, justamente, melhorar a performance das bactérias que estão no rumen inicialmente, melhorar a performance das bactérias que estão no rumen, por quê? Porque são elas que convertem alimento em energia, né? Converte alimento em carne. Eu preciso converter mais carne. Eu preciso diminuir o desperdício de alimento nas fezes. Porque quando eu não trabalho com biorregulação, eu adenso a dieta, eu coloco um desafio alto ali dentro, e aí, esse desafio alto, lá no final, vai resultar muitos nutrientes que estão presentes nessa dieta vão ser eliminados nas fezes. Então, quando eu faço biorregulação, eu vou diminuir esse desperdício de alimento, de comida nas fezes. E é óbvio que se eu melhoro a eficiência dessas bactérias em produção de energia e produção de carne, eu vou diminuir o tempo dos animais no confinamento. Se eu diminuo o tempo dos animais no confinamento, eu giro mais animais no mesmo confinamento. E aí melhora o seu capital de giro, a sua liquidez, enfim, melhora vários parâmetros econômico-financeiros da sua operação. E é justamente por isso que a biorregulação te ajuda a engordar 1 arroba a mais por ciclo por boi. Agora, quando a gente estimula essa biorregulação, a gente também tem um efeito duplo. O que seria esse efeito duplo, Marcelo? Por quê? Porque quando eu fortaleço esses micro-organismos, essas bactérias que estão ali no rumen, e eu vou te dizer já como a gente faz essa biorregulação, as principais moléculas que fazem isso, quando eu fortaleço essas bactérias, elas também ganham a capacidade de combater as micotoxinas que estão presentes nos alimentos do confinamento. Então, essas bactérias que eu estou fortalecendo para digerir melhor a dieta também têm um papel importante no ataque das micotoxinas que estão ali dentro do rumen, que estão presentes na dieta. Então, como é o caso, por exemplo, da fumonizina. As bactérias do rumen são capazes de neutralizar a fumonizina, que é uma micotoxina muito comum no milho, em todos os seus derivados nas dietas do confinamento. Bem, também uma outra função, que aí, por exemplo, quando essas bactérias neutralizam essas micotoxinas, eu tiro um serviço extra do fígado. Porque essa micotoxina que está presente ali, se a bactéria neutralizou ela não vai ser absorvida, não vai entrar na corrente sanguínea, não vai entrar
dentro do organismo do animal, não vai escapar daquela barreira ali, vai ser eliminada nas fezes e não vai chegar no fígado, porque quando ela chega no fígado, eu tenho um gasto de energia. Então, se eu conseguir atuar e com a biorregulação eu consigo, eu vou evitar um gasto extra de energia do fígado, um serviço extra do fígado. O fígado já tem um papel muito importante nos animais, o fígado já tem funções relacionadas a todo o processo digestivo, a produção de várias proteínas, a própria digestão das proteínas, enfim, o fígado é um órgão muito importante para todos os seres vivos e nos animais que estão em fase de terminação de ganho de peso é muito importante cuidar da saúde desse fígado. Então, eu evito que essas toxinas cheguem até o fígado. Agora, Marcelo, como isso acontece propriamente dito? Como eu consigo fazer biorregulação? Inicialmente usando leveduras vivas que são consideradas probióticas. Leveduras que são probióticas, elas são organismos vivos que entram dentro do rumen e o que elas fazem lá dentro? Elas consomem oxigênio ali dentro, elas se desenvolvem e, por competição, elas vão levar a uma situação melhor, a um ambiente ruminal melhor. E por competição, elas vão diminuir, por exemplo, a chance de crescimento e desenvolvimento de bactérias que produzem ácido lático. E o ácido lático é o ácido mais forte, ou talvez um dos mais fortes, com maior poder de lesar a parede do rumen, a mucosa do rumen, e levar a quadros, por exemplo, de absorção de toxinas excessivas. Então, ali dentro, as leveduras vivas melhoram o ambiente justamente para contribuir para a manutenção de níveis adequados ou aceitáveis de ácido lático dentro dos animais que estão em sistema de confinamento, ingerindo um teor grande de alimento concentrado. E, fora isso, a presença de leveduras, ela também melhora a digestibilidade dos componentes fibrosos da dieta, de alguns componentes da dieta de forma geral. Então, eu atuo tanto para evitar uma queda de pH ou para ajudar a manutenção do pH do ambiente ruminal, como também para melhorar a digestibilidade da ingesta, de todo o conteúdo que está ali no rumen. As leveduras, elas fazem isso. E levedura viva quer dizer que eu aumento a chance do animal, então, de transformar a comida em carne, né? Porque é justamente isso que nós estamos falando, ou seja, pegar, estimular o ambiente ruminal para que as bactérias se tornem mais eficientes e melhore o ganho de peso desses animais. Isso sempre acontece, Marcelo? Quando eu trabalho com levedura, é normal? Isso sempre acontece? Estudos demonstram que sim, isso sempre acontece. Agora, se houver problemas importantes nas suas dietas, se você tiver com problemas importantes de performance nas suas dietas, de score de fezes, etc., é preciso ajustar a dose, é preciso olhar a sua situação, porque aí o convencional não vai resolver. Você tem um desafio maior na dieta, e aí você tem que ajustar a dose, ou ajustar a dieta, se possível, e ajustar a dose da levedura para ter o mesmo efeito. Concorda? Porque o desafio está maior. Já os prebióticos são nutrientes, que seria uma outra molécula, né? Então, uma outra forma de fazer biorregulação é com o uso de prebióticos. Os prebióticos são alimentos para as bactérias que estão presentes no rumen. Alimentos prebióticos significa que o animal ingere, ou nós mesmos, quando ingerimos prebióticos, estamos estimulando as bactérias da nossa microbiota a se desenvolver, a trabalhar melhor, a se alimentar melhor. Então, alimentar a bactéria intestinal e bactéria ruminal é muito importante. Por quê? Porque se ela se alimenta melhor, ela se reproduz melhor. E aí eu vou até fazer um paralelo. Você que também faz cria na fazenda, você que é técnico, né? Você que é veterinário, você que é zootecnista, você que é agrônomo, você sabe da importância de ter um bom score corporal, de ter um bom score corporal do animal, para ter um bom índice reprodutivo dentro da fazenda. Porque quando começa a faltar comida, então a reprodução é prejudicada. As bactérias, elas se reproduzem, elas respondem de uma forma muito mais sensível à nutrição ainda, porque a velocidade de crescimento e desenvolvimento bacteriana é muito grande. A dinâmica do equilíbrio do rumen é uma coisa assim que é muito até difícil de nós, seres humanos, entendermos, porque são tantas bactérias que se reproduzem e morrem numa velocidade tão grande,
para criar um equilíbrio dinâmico ali dentro, e quando eu coloco nutrientes para essas bactérias que são mais eficientes na produção de energia, então eu colaboro de uma forma muito importante para aumentar a população dessas bactérias. E o aumento da população dessas bactérias aumenta a degradabilidade dos alimentos dentro do rumen. E se eu tenho maior degradabilidade desses alimentos, eu vou aumentar a digestibilidade da minha dieta também, justamente alimentando essas bactérias que são capazes de fazer isso. E o MOS, que é o principal prebiótico utilizado, o mananooligosacarídeo, ele é um açúcar também que é extraído da fração interna da parede celular de alguns tipos de levedura, e é justamente essa molécula que vai ter essa propriedade de aumentar a eficiência das bactérias do rumen nos processos digestivos. Agora, existe também um outro efeito, e aí eu falo que o MOS também tem um duplo efeito, uma dupla função, na verdade, ou dupla aptidão. Né? Dupla aptidão é uma coisa que a gente que é do campo está muito acostumado, né? Mas no caso aqui, a dupla aptidão do MOS é o seguinte: além de nutrir as bactérias, os micro-organismos do rumen, o MOS também tem a capacidade de se ligar a algumas micotoxinas que estão presentes na dieta. Se você acompanha o nosso programa, se você acompanha o nosso canal, você sabe que nós somos focados na gestão de alimentos, que nós falamos em muitas situações para melhorar a qualidade dos alimentos antes deles chegarem no rumen, e a gente fala também que devido ao nosso clima, aos desafios que a gente tem no nosso país, esses alimentos são comumente contaminados por micotoxinas. Então, eu tenho uma coisa, eu posso ter certeza, nas minhas dietas eu tenho micotoxina, eu só não sei quantas e nem o grau de contaminação, mas eu tenho. E esse MOS, ele tem a capacidade de se ligar a algumas micotoxinas. E quando ele se liga, ele também neutraliza essas micotoxinas. Então, é muito importante dizer que esse efeito duplo tira também essas micotoxinas da jogada. Evita que elas entrem para dentro da circulação, e aí, de novo, o que eu estou fazendo? Eu estou prevenindo hora extra do fígado. O fígado já trabalha demais no confinamento, eu não posso dar hora extra, eu posso dar serviço extra, carga extra para o fígado. Não, eu tenho que fazer de tudo para que, sim, esse fígado exerça a sua função de uma maneira ideal e tranquila, que contribua, assim, para o ganho de peso deste animal. E, gente, as micotoxinas, elas são extremamente resistentes. Se você, por exemplo, pesquisar sobre micotoxina, você vai descobrir o seguinte, que mesmo que ela esteja presente num alimento, você ferva esse alimento, coloque numa panela de pressão, ou pegue esse alimento e põe num freezer e congele a menos 40 graus, elas vão continuar ali presentes. Elas entram no organismo como um corpo estranho e elas chegam no fígado e devem ser neutralizadas. Eu não quero que isso aconteça porque eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder energia à toa dentro do fígado. Bom, então o MOS tem esse efeito duplo. Agora, uma proteção adicional, que também é importante na biorregulação, são as argilas vulcânicas, ou como, por exemplo, a bentonita. Então, as argilas vulcânicas, como, por exemplo, a bentonita, elas têm um poder de absorção forte, elas são extremamente eficientes na absorção de alguns tipos de toxinas bacterianas, de endotoxinas e de micotoxinas polares. Então, toxinas que estão presentes normalmente no rumen, essa bentonita, ela se liga fortemente a essas toxinas que têm cargas fortemente polares e elimina elas nas fezes, impedindo que elas também sejam absorvidas. Agora, lembra que eu falei das consequências de uma dieta com potencial acidogênico, ou seja, potencial de formar ácido? E que é uma dieta com potencial de formar ácido? Uma dieta acidogênica é uma dieta altamente concentrada em alimentos, em carboidratos rapidamente fermentáveis, por exemplo, uma dieta de confinamento com bastante concentrado. Uma dieta de confinamento com bastante concentrado, ela tem um potencial acidogênico. E aí, essa geração de ácido, que muitas vezes acaba excedendo uma capacidade do animal de metabolizar, ela leva a uma queda do pH ruminal e ela leva a algumas lesões na parede do rumen. E também a morte de algumas bactérias, essa alteração de pH leva à morte de algumas bactérias dentro do rumen, e essa morte de bactérias essas bactérias mortas liberam algumas endotoxinas.
Endotoxinas são toxinas endógenas, toxinas que estão dentro do organismo, e essas endotoxinas, elas são absorvidas. E o que a bentonita faz? Ela se liga a essas endotoxinas, impedem que elas sejam absorvidas. Então, é menos trabalho para o fígado, é menos trabalho entrando no organismo, é menos agressão entrando para dentro da corrente sanguínea, dentro do organismo. Então, as beta-glucanas são um poderoso adsorvente de vários tipos de toxinas bacterianas, de endotoxinas e de micotoxinas também. Agora, realmente, para ganhar o jogo mesmo, aí eu entro com as beta-glucanas, que são moléculas modernas, que têm uma estrutura molecular semelhante a um vírus. Então, é como se ela fosse um bandido entrando numa casa, é como se ela estivesse estimulando o organismo a proteger defesas internas, ou seja, é um treinamento do sistema imune do animal, um treinamento do sistema de defesa do boi que está no confinamento. E esse sistema de defesa, ele vai, sim, receber vários tipos de ameaça durante o tempo que o animal estiver confinado. Ameaças que são provocadas, por exemplo, por bactérias e vírus que provocam pneumonia nesses animais, já que o ambiente é um ambiente que tem poeira, é um ambiente que tem aglomeração. Hoje, falou em aglomeração, 200% da população mundial já sabe, né, que aglomeração é um problema quando se fala em transmissão de doenças. E no confinamento sempre foi assim. Sempre foi uma aglomeração de animais. Sempre foi um desafio alto. Então, eu treino as defesas desse animal, quando eu trabalho com beta-glucana, por exemplo, eu treino as defesas desse animal para reagirem de uma forma melhor aos desafios normais de qualquer confinamento. É utopia dizer que eu não vou ter poeira no confinamento. É claro que tem regiões que são mais úmidas, é claro que eu tenho aspersão, que é importante, eu tenho controle do aumento de temperatura, eu tenho várias situações que melhoram o ambiente para amenizar esses desafios. Mas dizer que eu não vou ter desafio no confinamento é mentira, eu vou ter desafio. A própria dieta, que é concentrada, que é rica, que é composta por muito alimento concentrado, é um desafio também. Então, quando eu uso beta-glucana, quando eu entro com beta-glucana nas dietas do confinamento, eu faço um treinamento, por exemplo, da resposta imunicelular. Resposta imunicelular, por exemplo, realizada pelos macrófagos, que são importantes células de defesa do organismo. Então, a beta-glucana, ela tem essa capacidade de estimular as defesas do organismo. E também tem um outro efeito duplo, que naí uma dupla aptidão da beta-glucana, que é se ligar também a alguns tipos de toxinas, como, por exemplo, alguns tipos de micotoxinas. Então, ela ajuda o animal, ela ajuda esse treinamento, essa preparação, na verdade, do sistema de defesa do animal, e também ajuda atuando, se ligando a alguns tipos de micotoxinas. Bem, vou contar uma história para vocês de 5 anos atrás. Quando eu comecei lá na Fazenda do Lago, com esse trabalho, com esse acompanhamento, o Guido realmente falou, Marcelo, eu não sei se isso vai funcionar aqui, mas dentro das premissas de um confinamento, de mudar o ambiente ruminal, tem tudo para funcionar, então eu quero saber. Mas ele também não sabia se ia funcionar, porque, em geral, toda tecnologia nova, a primeira reação nossa é querer entender melhor. Eu preciso saber melhor o que está acontecendo para eu poder fazer, para eu poder trabalhar nesse sentido. E foi exatamente isso que aconteceu. As dietas dele sempre foram boas, ele é um técnico, ele que formula, né? As dietas sempre foram boas, então, dieta boa de confinamento tem potencial acidogênico. E aí, nós iniciamos os trabalhos e logo no primeiro ano a gente assustou, porque houve 18% de ganho de peso adicional na média de todos os animais tratados, todos os animais que nós trabalhamos com biorregulação e, de quebra, fazendo a absorção das micotoxinas que estavam presentes naquelas dietas, né? Era mais de uma dieta. Bom, e aí, no segundo ano, ele assustou com os resultados atingidos, porque um dos lotes teve um ganho de peso de 742 gramas adicionais, depois do período que se iniciou o uso da biorregulação. No início do confinamento, ele optou por não utilizar, e logo depois, no 45º dia, fazendo a avaliação do score de fezes, olhando os animais, foi possível ver que estava completamente diferente do período anterior que tinha sido feito o trabalho. E aí ele falou, não, olha, vamos começar, que está diferente esse ano, não estou gostando desses animais. O ano passado, o score de fezes era diferente, o padrão, não perdi nenhum animal, não tive nenhum problema digestivo, porque, obviamente, que quando você faz biorregulação, você melhora esse ambiente ruminal e a tendência realmente é zerar a ocorrência de problemas digestivos. E aí, a partir do 45º dia, a gente começou com a biorregulação, com a absorção das micotoxinas, e tivemos um resultado muito bom em todos os lotes, e em um deles o ganho de peso adicional foi 742 gramas, é realmente de assustar. E olha que a balança é boa lá, hein? Bom,
Lá no Tunico também é uma situação bem interessante, onde a gente saiu de uma situação, por exemplo, de ganho de peso médio, de um ano para o outro, de 1.400, para o lote seguinte, para 1.680. Bom, e aí você vai dizer, Marcelo, podem ser outros animais diferentes. Não, a dieta sempre foi à base de cana-de-açúcar lá, porque, enfim, uma dieta à base de cana, porém, com 15% de FDN fisicamente efetivo, ou seja, uma dieta rica em concentrado, usando fibra efetiva somente para realmente garantir uma ruminação mínima, trabalhando segundo os parâmetros de propriedades que tenham um manejo bom, que permite trabalhar dessa forma, né? Enfim. E 15% de FDN fisicamente efetivo na dieta, e trabalhando com fubá de milho, trabalhando com polpa cítrica e trabalhando com caroço de algodão também. Uma dieta que estava fechando com 4,5% de extrato etéreo e que a base, por ser cana de açúcar, que a gente sabe que é um volumoso que não é tão bom como outros tipos de volumoso, o teor de concentrado dessa dieta passou a ser maior. E de um ano para o outro, fazendo biorregulação, a gente passou de 1.400 para 1.680. Um resultado bem expressivo que se manteve depois, uma vez que você trabalha com biorregulação, trabalha com absorção de micotoxina numa propriedade, mostra os números, você não volta mais atrás. Porque você não quer continuar perdendo dinheiro, não quer continuar mandando nutriente nas fezes, melhorar a digestibilidade, melhorar a degradabilidade de alimento, melhorar o retorno do dinheiro que eu faço investindo na minha dieta. Mas, Marcelo, eu não tenho como medir isso lá em casa. Você está louco, é uma loucura lá, a rotina lá é doida, é impossível medir. Olha, realmente, os confinamentos são, dentro do agronegócio, talvez o confinamento seja uma das atividades mais complexas que existe, porque são grandes volumes de alimentos e você tem que comprar, tem que armazenar bem, enfim. A logística é um grande desafio. Mas é por isso mesmo que eu estou aqui. Para te falar que isso acontece porque o ruminante em si, ele não nasceu para comer concentrado. Se a gente olhar, hoje é uma realidade, é necessário, a gente trabalha com confinamento, gosta de confinamento, mas a grande verdade é que o ruminante não nasceu para comer milho demais, não nasceu para comer amido demais. Então, quer saber se isso funciona? É só olhar para o conceito de ruminante e olhar para a sua dieta, e entender que o que você está oferecendo na dieta realmente é um desafio para o animal, para todo esse rumen. Então, biorregulação significa pegar uma realidade que já existe e melhorar ela. E essa é uma das áreas que mais vai crescer no futuro, e no futuro próximo, para contribuir com o aumento de produtividade dentro dos confinamentos no Brasil. É uma área muito importante que já vem sendo trabalhada em muitas espécies animais, inclusive no ser humano, certo? E que sim, vai ser o próximo ganho de performance, de produtividade dentro dos confinamentos do Brasil. Agora, para você melhorar a eficiência, o processo digestivo dentro do seu confinamento, se você faz isso, significa que você tem menos resíduo, porque se o animal aproveita mais a dieta, ele elimina menos nas fezes, você tem menos resíduo. Agora, a gente não precisa esperar vir gente de fora que não conhece boi, que estuda outras coisas de ambiente, vir lá nos dizer o quanto que a gente está perdendo nas fezes, né? Acho que a gente não precisa esperar isso acontecer. A gente tem que sair na frente e fazer o máximo possível para eliminar o mínimo de nutriente, de energia nas fezes dos bois, porque aquilo ali é dinheiro nosso. E quando eu faço isso, eu estou, sim, aumentando o lucro no confinamento. Eu estou aumentando o lucro e 18%, a partir de 12%, 15% de ganho de peso adicional, já significa dizer que você está engordando uma arroba a mais por boi por ciclo. Quanto que significa isso em relação ao lucro que você tem hoje dentro do confinamento? Essa é a pergunta que eu te faço. Você que faz conta, você que tem planilha, você que sabe quanto ganha por boi, você sabe quanto é a sua arroba engordada, você produzindo, engordando uma arroba a mais, entregando uma arroba a mais no frigorífico por boi, quantos por cento você está aumentando o lucro dentro do seu confinamento? Faz essa conta, depois você me fala se não dá de 50% a 100% de aumento do lucro dentro do confinamento. Hoje em dia, não tem nem o que falar, né? A comida está muito cara, tudo está muito caro, né? Mas você vai falar assim, Marcelo, não tem espaço, eu não consigo colocar mais um aditivo na minha dieta. Tudo está muito caro, não tem condições, não consigo. E eu vou te dizer o seguinte, quanto que está o teu valor de arroba engordada hoje? Essa é uma pergunta. Se você perder 5% de desempenho, ou seja,
Se você deixar de aproveitar 5% dos nutrientes que estão na tua dieta, se você perder 5% de ganho de peso, significa dizer que você perde R$ 105 por boi. R$ 105 por boi é o seu prejuízo se você deixar de aproveitar 5%. Então, quando você investe em uma biorregulação, em uma absorção de micotoxina e aumenta em 15%, 18% o seu ganho de peso, como aconteceu lá no Guido, faz essa conta, qual que é o investimento retorno, e aí você vai me dizer quanto passou a ser a sua arroba produzida. Exatamente esse é o convite, quanto passou a ser a sua arroba produzida. Não adianta você me dizer quanto custa um alimento, quanto custa outro. O interessante, o importante, o necessário é saber quanto custou a arroba produzida. É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que nós estamos conversando de algumas formas de atuar com biorregulação para melhorar o seu valor de arroba engordada dentro do confinamento. Agora, boi é rústico, né, Marcelo? Você vai me falar, boi é rústico, boi não acontece nada. Por que eu preciso fazer biorregulação em boi? Nunca ouvi falar isso antes. Sim, o boi é rústico, só que hoje o dinheiro não aceita desafio. Então, se eu sei que eu perco um pouco de nutrientes nas fezes, porque o animal não foi concebido para digerir, para ingerir, para fazer a digestão numa quantidade tão grande assim de concentrado, como acontece nos confinamentos. Um pouco mais, um pouco menos, eu sempre estou perdendo nas fezes. E realmente o animal aguenta bastante. Agora, o seu bolso aguenta bastante esse desperdício de dinheiro que está indo nas fezes? Você mensurou isso já? Você já pensou? Não, exatamente isso. Essa é a conta que nós temos que fazer hoje. Nós temos que olhar e falar, olha, não está de brincadeira a coisa, não. Talvez melhorar a digestibilidade da dieta que você já tem, que você já comprou, que já está armazenada aí nas suas bases, no seu galpão de armazenagem, vai ser o passo que faltava para você chegar no número que você precisava de lucro por boi por ciclo do seu confinamento, né? Justamente esse ponto é uma arma a mais que você não contava com ela, melhorar a digestibilidade da dieta, fazer essa biorregulação e neutralizar as micotoxinas que estão ali presentes, porque você não sabe que está perdendo, mas está perdendo. Tem vírus no ambiente? Tem vírus no ambiente. Tem bactéria no ambiente? Tem bactéria no ambiente. Tem fungo no ambiente? Tem fungo também. Tem micotoxina? Tem micotoxina também. Então, as agressões, elas estão presentes. Se as agressões estão presentes, se eu faço biorregulação e fortaleço as defesas desse animal, eu também ganho um animal que vai ter menor chance de vir a ficar doente, a ter sintomas clínicos e subclínicos. E aí é dinheiro que eu estou botando para dentro de casa, dinheiro que eu estou botando no bolso. Então, se você tentar aumentar o lucro do confinamento, por exemplo, atuando só na dieta, só fora do boi, e isso não está errado, é óbvio que cada vez mais o exercício formular melhor as dietas, realmente conhecer os nutrientes que estão presentes nos alimentos. Então, quando eu vou formular dieta, quando eu vou calcular o valor de arroba engordada, eu tenho que conhecer melhor os meus alimentos que eu estou usando no confinamento, através de análise e não de média, de matriz nutricional, de programa de formulação, eu tenho que fazer análise. Mas fazer só isso, só atuar na dieta, não te ajuda a aumentar o lucro de 50% a 100%, engordar uma arroba a mais para o boi, porque você ainda continua perdendo dentro do rumen. Então, você sempre perde uma oportunidade quando você deixa de atuar dentro do rumen, quando você deixa de atuar para melhorar a degradabilidade dos alimentos, a digestibilidade desses alimentos e, consequentemente, o retorno que você vai ter do capital investido sobre quando comprou os alimentos dessa dieta. Agora, a melhor forma de agir hoje para aumentar o lucro, para engordar uma arroba a mais, é olhar para dentro do boi, potencializar a digestibilidade da sua dieta. Com tudo que você tem na mão, com todos os alimentos que já estão comprados, atuar de forma ativa para melhorar essa digestibilidade, essa degradabilidade dos alimentos. É atuar dentro do rumen. É entrar dentro do animal e deixar esse animal, a microbiota, esse animal mais equilibrada. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você faz isso, até o comportamento do boi muda. Até a resposta que ele vai ter aos estímulos, por exemplo, quando o trator passa, quando o caminhão de trato passa, é melhor. Porque o animal se sente melhor, o animal fica melhor, o animal mais equilibrado fica melhor. Então, ele responde melhor aos estímulos e a frequência que ele vai ao coxo também pode melhorar, inclusive se você tem um problema de consumo de matéria seca, também pode melhorar. Mas, de uma forma geral, você melhora o rendimento, vamos dizer assim.
o que essas bactérias, esses micro-organismos que estão ali dentro do rumen fazem na conversão de alimento, de nutriente, em carne, em ganho de peso e energia. Bom, então, você que está aqui com a gente agora, você que eventualmente vai acessar depois essa edição do nosso programa, hora de agir, hora de implementar. Papel e caneta na mão, vamos anotar algumas coisas que podem ser feitas desde hoje. Bom, e o primeiro passo, quando nós falamos em ganhar mais dinheiro, né? Então, preciso saber aonde eu estou, certo? Se eu quero trabalhar para aumentar o lucro do confinamento, é simples, Marcelo? Não, não é simples. É típico, Marcelo? Não, não é típico. É possível? É possível. Porque você só consegue ver e fazer isso possível se você tiver os números do seu confinamento na mão. Primeira coisa, então, saber a tua realidade, todos os seus índices de performance lá dentro, mapear a sua realidade. Depois que você mapeou a sua realidade, você pega e introduz um bom biorregulador adsorvente nas suas dietas e acompanha a resposta dos animais, anota os números, leva esses animais para abate e começa a formar cenários de comparação. Cenários de comparação que devem ser feitos de uma forma ampla, certo? Porque você está estudando uma realidade ampla, uma tecnologia nova, uma realidade ampla. Então, primeiro conhecer o que você tem na mão e depois utilizar e lá na frente anotar e mensurar e comparar. A comparação é a única forma. Bom, quando você promove, para promover biorregulação, então, você vai ter que usar levedura viva, vai ter que usar o MOS, vai ter que usar as beta-glucanas, que são imunoestimulantes naturais, melhorar as defesas imunes dos animais. Aí você vai acompanhar até antes de fechar o ciclo. Se você não tem balança dentro das baias de confinamento, não consegue acompanhar, por exemplo, o ganho de peso on time, lá o que está acontecendo no momento. Então, dois parâmetros que você pode acompanhar. Primeiro deles, o consumo é muito importante, acompanhar o consumo, muito importante mesmo para tudo no confinamento, né? Não é só para isso, mas para isso também. Mas você também vai acompanhar score de fezes, certo? Acompanhar o score de fezes, porque se eu atuo em cima de digestibilidade, eu vou ter melhora no score de fezes. E essa melhora é um ponto a ser discutido, a ser conversado, mas em geral, eu vou tender a ter fezes mais bem formadas um pouco, sem ter excesso de fibra na minha dieta. Bem, acompanhar score de fezes e consumo é muito importante, então. E aí, depois, lá no final, você vai medir a relação investimento-retorno, que você teve a partir do momento que você olhou para esse problema e começou a trabalhar com a biorregulação, começou a trabalhar com a performance dos micro-organismos que estão ali dentro do rumen. E o negócio é o seguinte, se você chegou até aqui com a gente, se você está até aqui hoje, então, me diz aí o que você vai fazer de imediato, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer para, sim, começar a trabalhar para aumentar o lucro dentro do seu confinamento. Querendo, nós temos como ajudar, estamos à disposição, ok?